Então, galera, olha só, uma aulinha aí sobre a ONU, né? Vamos entender aí esse organismo, né, importante aí no nosso cotidiano. A ONU parece todos os dias, e esse ano, 2020, extremamente especial, né? Por conta da pandemia que a gente está vivendo e tudo que tem aparecido aí. Então vamos tentar entender um pouco a ONU, tá? Algumas coisas importantes. A ONU é fundada aí, ó, em 12 de janeiro foi criada, perdão, não fundada, em 12 de janeiro de 1942 pela Declaração das Nações Unidas, tá? Lá em Washington, nos Estados Unidos. Mas não foi lá que ela oficialmente foi criada. Ela foi criada em 24 de outubro de 1945 pela Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco, tá? Ela foi criada e estabelecida em 45. Portanto, em 2020, ela está formando aí, a ONU está surgindo aí com 75 anos de formação, né? Então, 75 anos de formação da ONU aí desde 45 trabalhando aí pela paz mundial, que é o grande objetivo da ONU, tá? Vamos lembrar algumas coisas sobre ela. Secretário-geral. De 2007 a 2017, o secretário era o Ban Ki-moon, tá? O Ban Ki-moon, aí, que foi o oitavo secretário-geral da ONU, coreano, né, da Coreia do Sul, aí, o Ban Ki-moon. Em 17 ele sai e entra aí o Antônio Guterres, né? O Antônio Guterres, ele é o secretário-geral da ONU e ele faz parte do novo grupo aí, né, que está nesses últimos anos, que deve ir, na verdade, até 2027 como secretário-geral da ONU, né? E ele, então, português, engenheiro eletrotécnico, né? Ele foi primeiro-ministro de Portugal. Ele é o partido de esquerda de Portugal. Ele foi primeiro-ministro lá durante 2 mandatos, de 95 a 2002. Depois ele foi para a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né? Então ele foi para lá, para a Acnur, e na Acnur ele acaba depois sendo convidado a fazer parte como primeiro-ministro não, secretário-geral da ONU, e ele entra em 2017, tá? Aqui os países que foram parte, todos os secretários gerais da ONU, né, fazem parte desse grupo aí, tá? Então, ó, os países em que vieram todos os secretários gerais. Olha só, a América tem uma característica. Teve um peruano aqui que fez parte como secretário-geral da ONU, né? O único americano, né? Depois teve o Kofi Annan da África, tu teve o Ban Ki-moon aqui da Ásia, assim por diante, tá? E o Guterres. A maior parte, obviamente, aqui, né? Foram europeus, né? Foram europeus a maior parte desse grupo aí de secretários gerais da ONU. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. A ONU é fundada por essa carta aqui, ó, que é a chamada Carta das Nações, né? Que o Brasil é signatário, né? O Brasil é signatário fundador da ONU. Ele ratificou a carta em 46, quando acontece a primeira reunião da ONU, e aí surgem esses signatários de toda essa reação aí da ONU, tá? O que é a ONU? A ONU é uma organização internacional que é fundada por países, membros, né, dessa organização, que se reúnem de forma voluntária, ninguém é obrigado a estar lá. Os países querem estar voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial, essa é a ideia, tá? De estar ali dentro na ONU, tá? Por que ela foi criada? Ela foi criada porque a Liga das Nações não deu certo, né? Essa é a verdade. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para evitar que se tivesse uma nova guerra mundial e não deu certo, teve a Segunda. E aí a Liga foi eliminada e surgiu a ONU, então a Organização das Nações Unidas, para evitar que se tivesse novos conflitos a nível mundial. Ela foi criada em outubro de 45, completando então agora 2020 75 anos. E ela foi criada pela carta quando foi assinada pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a antiga União Soviética. Tá? E depois, esses signatários atribuíram outros signatários na reunião geral que aconteceu, então,
em 46, em Londres, onde o Brasil fez parte, e aí se definiu a sede da ONU em Nova York. Tá? Alguns empresários americanos, Rockefeller Jr., né? John Rockefeller Jr., ele deu 8 milhões de dólares, né, para que fosse comprado um terreno aí às margens do West River, aí na ilha de Manhattan, e ali se criou a sede da ONU, que foi feita por um arquiteto brasileiro, o Oscar Niemeyer, né, brasileiro que desenhou a sede da ONU lá. Tá? E em 57 surge a primeira agência no Brasil, a agência da ONU no Brasil existe desde 57. Lembra que esse escritório da ONU no Brasil ele tem uma importância fundamental. Primeiro, porque ter um escritório da ONU quer dizer que a ONU acredita no país, nas características da defesa dos direitos humanos e coisa e tal. Então, essa agência da ONU no Brasil, ela está responsável pela tradução de todos os documentos da organização para a língua portuguesa. É feito no Brasil isso, tá? Então, todo documento que sai da ONU, antes dele ir para Portugal, Angola, Timor-Leste, assim por diante, e Brasil, obviamente, passa pela escritório da ONU no Brasil, que é onde é feita essa tradução desse documento, tradução oficial. Tá? Bom, aqui uma sequência de quando os países entraram, né, na ONU, então tu tem uma sequência geral aqui. Os em verde escuro são países signatários, países que começaram lá em 45, 46, né? E depois os outros que foram entrando, alguns entraram até a década de 60, outros da década de 60 à década de 90 e assim por diante, né? Foram entrando aí como membros da ONU, tá? Qual o objetivo geral? Cara, aqui, ó, objetivo geral da ONU. Implantar ações que mantenham a paz e a segurança internacional. Esse é um ponto bem importante. Paz internacional é um ponto fundamental da ONU manter a paz. Intermediar relações amistosas entre os países, então intermediar que as relações que aconteçam entre os países não sejam conflituosas, né? Então, e caso haja esse conflito, que ela consiga mediar. Isso é um ponto bem importante, gente, que não pode esquecer. A ONU não é um organismo punitivo, ela é um organismo mediador, né? Então, por isso que o cara fala assim, mas não sei o que aconteceu não sei aonde aí, e a ONU não vai fazer nada, não vai ter nenhuma punição. Não, lembra que a ONU não é punitiva, a ONU é mediadora das relações, certo? Então lembrem-se disso aí, tá? E a prática de assistência e cooperação internacional. Esse ano está muito claro isso, né? Como função da ONU, 2020 com a pandemia, com toda a questão do coronavírus, a prática da assistência e a cooperação internacional está aparecendo, né? Então a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é um organismo da ONU, ele está promovendo aí essa cooperação entre os países para que aconteçam então as pesquisas, a ciência desenvolva as técnicas necessárias para acabar com a pandemia. Tá? Da onde que sai a grana da ONU, bola? A galera me pergunta, né? Doação dos países, tá? Algumas coisas importantes. O dinheiro da ONU, ele vem da doação dos países para a ONU conforme o rendimento nacional bruto, a dívida externa e a renda per capita do país. Não é calculado. O mínimo é 0,01%, né? É muito pouco do orçamento total do país, é bem pouquinho. E 22% é o máximo. Claro, ninguém doa 22% e ninguém doa só 0,01%. Tá? Então, a doação vai variar. Os países que mais vão doar vão ser Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, que ficam ali em torno de 4% do orçamento. Tá? E o Brasil, né, aumentou a sua participação aí, passando para 0,87% de doação de recursos para a ONU, do orçamento geral, para que a ONU faça suas campanhas. Né? Então, de certa forma, esses países têm uma relação aí com essas doações da ONU. Tá? Secretário-geral da ONU, a Secretaria-Geral da ONU é muito importante, ali que está o Guterres, né, que a gente falou, secretário-geral, ele vai estar responsável pelos departamentos e escritórios,
por prestar os serviços aos demais organismos e órgãos da ONU e administrar os programas que são elaborados pela ONU. Tá? Então, essa é a função. Além de coordenar a Assembleia Geral, que é onde é decidido. Uma coisa importante. Embora cada país doe de forma diferente, na ONU não tem peso diferente a votação. Então, mesmo que um país doe 0,01% do orçamento e outro 22%, né, só para exemplificar, o peso do voto deles é igual na Assembleia Geral, não tem diferença, tá? Na Assembleia Geral. No FMI, Banco Mundial vai mudar, tá? Mas daí é outra coisa. Função da Assembleia Geral do Secretariado da ONU, administração das forças de paz da ONU, analisa os problemas socioeconômicos globais, né? Tradução dos documentos oficiais, elaboração dos relatórios sobre ambiente, sobre os direitos humanos e as questões ambientais, mudanças climáticas, por exemplo, as questões dos direitos humanos também muito importante hoje, e desenvolvimento de campanhas que possam ajudar os países, né, melhorar essas relações aí, né? Bora lá. Outra coisa da Assembleia Geral aí, né? Outra coisa da Assembleia Geral. Todos os países membros participam e têm direito a um voto, tá? Todos os membros participam e têm direito a um voto da Assembleia Geral da ONU, tá? A Assembleia Geral vai ter comitês e comissões, programas e fundos aí vão participar lá desses comitês e comissões, instituições de pesquisa e instituições de treinamentos. Então, tudo isso faz parte da Assembleia Geral, que vão estar relacionados com os países. Os países podem participar desses comitês de discussão aí sobre questões específicas, né, a nível global. Qual é a função da Assembleia? Primeiro, aprovar o orçamento da ONU, então aprovar o orçamento global da ONU, eleger membros do Conselho de Segurança, que é extremamente importante, já vou falar para vocês dele, e desenvolver recomendações para soluções pacíficas em qualquer litígio internacional, tá? Então, soluções pacíficas para litígios internacionais, tá? Também bem importante aí. Essa questão dos litígios e das discussões, né, entre países, a ONU tem essa mediação como base dos seus objetivos, né? Conselho de Segurança. Bom, Conselho de Segurança é extremamente importante. Quem são? O Conselho de Segurança é formado por 15 membros, sendo eles 5 permanentes, Estados Unidos, Federação Russa, Reino Unido, França e China, e 10 eleitos pela Assembleia Geral. Tá? Dentro do Conselho de Segurança, nós vamos ter tribunais que vão atuar, né, como mediadores aí dessas relações conflituosas, comitês de pesquisa que vão formar aí uns comitês que vão buscar as informações necessárias para as demais relações, né? Funções do Conselho de Segurança: manutenção da paz e da segurança internacional, extremamente importante, né? Então, manter a paz. Estruturação das missões de paz, então, quando precisa de uma missão de paz militar de um país, dentro de um país, de um território em conflito, é eles que determinam. Investigação de situações que podem gerar conflitos, então, alguma questão que pode gerar algum conflito aí, ela tem como função intermediar, né, essa relação. Elaboração e regulamentação de uso e posse de armamentos no mundo. Aqui tem uma coisa bem esquisita, tá? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China são os maiores fabricantes mundiais de armas, maiores vendedores mundiais de armas. E são eles, no Conselho de Segurança, que fazem a discussão sobre isso, tá? Sobre essa regulamentação do uso de armas. Tá? Pode haver aí um conflito de interesses, né, sobre essa questão, mas enfim. Tá? Uma coisa importante, os membros permanentes do Conselho de Segurança, eles têm poder de veto nas decisões do Conselho. Então, mesmo que os outros países decidam,
os países podem vetar as decisões do Conselho dos países membros permanentes, tá? O que dá um poder muito grande para Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, tá? Quem são aí os membros? Então, olha aqui, ó, aqui os membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, tá? Esses são os membros permanentes. Quem são os membros é, é, não permanentes, né? Então, olha aqui, ó. Nós tínhamos até o ano passado Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, Peru e Polônia que saíram. Entrou esse ano junto com África do Sul, Indonésia, República Dominicana, Bélgica e Alemanha. Entraram a Estônia, São Vicente de Granadina, Vietnã, Tunísia e Níger. Entraram este ano. E aí a gente tem os que vão entrar no ano que vem: o Quênia, a Índia, o México, a Noruega e a Irlanda, no lugar desses aqui, né, desta linha aqui. Então vão entrar aqui, tá? Então a gente lembra aí que é necessário alterar a composição dos membros permanentes, que não é modificado desde o final da Segunda Guerra Mundial, os membros permanentes, tá? Essa reforma esbarra na aceitação por parte dos Estados Unidos e de que o Conselho de Segurança tenha mais 21 países em sua estrutura, entre permanentes e não permanentes. Então, tenha mais, em vez de 15, passe para 21 e tu tenha mais membros permanentes. Tá? O Brasil é um dos que pleiteia estar entre os membros permanentes, tá? Mas muito provavelmente esse cargo deve ser colocado para a Índia, que tem aí boas relações com os demais países e provavelmente deve ser ela que vai entrar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas tem que ser aprovada ainda pela Assembleia Geral, né? Então aí a gente tem a Comissão Técnica e Regionais do Conselho Econômico e Social, que vai ter as agências especializadas. A OMS é uma delas, é que a gente está vendo muito hoje em dia falar por conta da pandemia, né? A FAO da Alimentação, o Fundo Monetário Internacional da Economia, assim por diante. Qual é a função dessas agências especializadas? Coordenação dos trabalhos socioeconômicos, tá? Incentivo à pesquisa, né? Na sua área e promoção de ações que estimulem os direitos humanos e a liberdade. Essa é a ideia do Conselho Econômico e Social. E cada um dos seus organismos, cada um dos seus órgãos aí dentro, o Conselho de Segurança vai atuar por meio deles, né? A FAO com relação à alimentação, né? Para a agricultura e para a alimentação, a OMS para a saúde, a OMC para o comércio mundial, o Fundo Monetário Internacional na economia global e assim por diante, tá? Cada organismo atua de uma forma. Na ONU ainda tem um comitê, a corte, perdão, uma corte de justiça, que tem 15 juízes aí, que são eleitos pela Assembleia Geral e Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão judiciário da ONU, né? Que só os países podem entrar em ação dentro desse órgão, em julgamento, né? Só países podem apelar para a ONU, né? Tem o Conselho de Tutela da ONU ainda, que administra território sob o regime de tutela internacional. Então, quando tem um território que não está conseguindo se manter, ele vai, então, buscar o Conselho de Tutela da ONU. Então, a ONU passa a administrar o território até que as questões democráticas se organizem lá dentro desse território, tá? A ONU tem mudado aí a sua configuração devido à demanda, né? A ONU lidou muito com o conflito durante a Guerra Fria, mas depois da Guerra Fria as coisas foram acalmando e ela está mais relacionada às necessidades dos recursos humanos e financeiros em relação às questões socioeconômicas. Então a demanda maior é em relação às questões socioeconômicas globais. Por isso a OMS tem muita importância, a Unicef para a questão da criança, a OMC para a relação do comércio e assim por diante tem bastante importância nessa área. Tá? Ela vem, a ONU, de uma formação de conflitos já há bastante tempo, né? A questão aí no século XX, que teve
a questão das tensões políticas e econômicas, né, que geraram uma reorganização internacional. Surgiu aí a formação da questão do dólar, ouro, né, a relação que os câmbios internacionais deixaram de ser feitos em dólar, em ouro, passaram a ser feitos em dólar. Isso precisou do reajuste geral das questões econômicas globais, inclusive com a formação do Fundo Monetário Internacional. A ONU em si, ela se forma também nesse novo contexto, né, a nível global que aparece, e aparece também aí outros organismos que não vinculados à ONU necessariamente, a OPEP, por exemplo, países exportadores de petróleo, não tem nada a ver com a ONU, né, mas aparece aí, a OMC, o Fundo Monetário Internacional, e o G8, que hoje é G7 de novo, né, já falo sobre eles para vocês. Fundo Monetário Internacional, ou FMI, é um órgão supranacional que tem como interesse aí, né, fiscalizar o sistema financeiro mundial. Né? Quando o país se encontra em dificuldades econômicas, ele apela ao Fundo Monetário Internacional. Claro que não é assim só apelar, né? Ele apela para tentar salvar suas economias, mas ele vai ter que seguir a cartilha do FMI, ou seja, vai ter que seguir as metas estabelecidas pelo FMI para que o dinheiro seja emprestado para que ele se recupere, a economia seja recuperada. Tá? O FMI foi fundado em 44 pela Conferência de Bretton Woods, né? Aí na questão envolvendo inclusive o Banco Mundial, né? Os recursos financeiros do FMI vêm também de doação, só que aqui é diferente. Aqui, quanto maior a doação, maior o poder de decisão que tem os países, né? Então, os Estados Unidos tem maior poder de decisão dentro do FMI, por ser o maior doador, né? Japão, Alemanha e Reino Unido. O Brasil aumentou aí a sua doação nos últimos anos, passou para 1,72. O Brasil passou, na verdade, de grande devedor para investidor do FMI, né? O Brasil, a ditadura militar até a década de 90 era o grande devedor, sempre recorrendo ao FMI para tentar fechar as contas nacionais, tá? Na década de 90, ele vai regularizar os créditos externos, e isso fez com que o Brasil conseguisse, então, pagar a sua dívida, que aconteceu em 2005, a quitação da dívida com a FMI, e o Brasil deixou de ser devedor e passou a ser investidor do Fundo Monetário Internacional de 2005 para cá, certo? Junto com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que é outro organismo importante aí, né, que é quem vai emprestar a grana, também fundado no Conferência de Bretton Woods. Vários órgãos deles aí vão ser responsáveis por empréstimos de dinheiro a nível global em vários países, localidades, enfim, para poder fazer esse empréstimo e dinamizar principalmente a questão relacionada à construção de infraestruturas, né, aí dentro dos países. O GATT, que era o antigo Acordo de Comércio Global, de Livre Comércio Global, de 1947, foi extinto em 1995, quando surgiu a OMS, que é um órgão da ONU, que esse ano, 2020, também está fazendo ano fechado, né? Está fazendo aí 25 anos a OMS, Organização Mundial do Comércio, tá? A organização, ela tem como objetivo formação e assistência técnica aos países em desenvolvimento, então, dar assistência aos países que estão querendo crescer economicamente, administrar acordos comerciais de nível internacional, então, entre países, né? Ser um lugar de discussão das negociações comerciais, caso haja necessidade, cooperar com outras organizações internacionais com relação a dados, informações e tudo mais, supervisionar as políticas comerciais nacionais, então isso é importante, políticas nacionais que são muito intervencionistas, né? São questionadas pela OMC, e resolver as diferenças comerciais existentes entre os países para que tenha menos conflito comercial entre os países e mais negociação. Então a OMC ela busca aí fazer uma relação
em que os conflitos existentes entre os países sejam minimizados e maiorar as relações econômicas, ou seja, implementar as relações comerciais entre os países. Por isso que qualquer tipo de intervencionismo, né, a OMC é contrária. O protecionismo feito pelos países também é contrário, né? A própria ação, né, dela com relação ao livre comércio é fundamental a gente entender, tá? Ela faz rodadas de discussão, a rodada de Doha aí, né, a mais famosa aí, rodada de Doha que discute questões sobre agricultura, meio ambiente, tecnologia e saúde, né? Eles procuram diminuir essas barreiras. Por quê? Porque as barreiras são empecilhos do livre comércio entre os países, tá? E as barreiras também, elas são muito desiguais, né, na economia global, quando a gente fala em barreiras e subsídios dos países, tá? Um país rico que dá subsídio para a produção agrícola, por exemplo, o seu produtor, é muito bom para o produtor interno do país. Mas para a relação econômica global, internacional, não, porque esse país vai entrar com um produto com um valor subsidiado pelos governos muito abaixo do mercado. E os países pobres que não conseguem dar subsídio aos seus produtores não conseguem bancar essa relação econômica. Então, por isso que existe muita desigualdade, que pode gerar muito desemprego e desigualdade nos países mais pobres. Então, a OMC busca fazer com que os países que subsidiam as suas economias, o seu setor produtivo, diminuam esses subsídios para que possam, então, ter aí uma relação mais justa, né? Não só uma relação mais justa, mas também aí uma certa, não justiça, mas uma certa igualdade maior na produção e na comercialização global. Tá? Aqui são as rodadas que aconteceram aí, né? De discussão, né? Então, Doha aí, né? A mais famosa até a atual. E aqui, para terminar, explicar aí sobre esse grupo, né? O grupo G7, o G8 e o G20. Bora lá. Quem é o G7? O G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Esse grupo, formado por Japão, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, perdão, França, Canadá e Alemanha. Esse grupo, na época, era o grupo mais industrializado, hoje não é mais, né? O grupo dos países mais industrializados não é mais ele, mas o grupo permaneceu. A Rússia entrou nesse grupo e ele virou G8. Então, quando a Rússia faz parte desse grupo, vira G8. E aí surgiu o G20. O G20 são as 20 maiores economias globais, as 20 maiores economias do planeta, junto com a União Europeia. Então tem aí, além do G8, tu vai ter aí África do Sul, Índia, Austrália, China, Indonésia, Arábia Saudita, México, Coreia do Sul, o Brasil, a Argentina e a Turquia, além da União Europeia, né? Então fazendo parte desse grupo que é chamado de G20. Esses grupos, eles têm a função de se encontrarem, discutirem as relações comerciais entre eles, né? Tu tem aí as 20 maiores economias do planeta discutindo essas questões econômicas. Aliás, lembrem de uma coisa, o Brasil caiu nesse ranking entre as 20 maiores economias, tá? O Brasil, que já chegou a ser a 7ª maior economia do planeta, estava agora em 9º colocado, esse ano de 2020, com dados de 2019, o Brasil caiu para a 12ª colocação. Já somos a 12ª economia do planeta. Ou seja, a nossa economia está decaindo, né? Estamos perdendo posição aí nas questões econômicas. Entendido? Então vamos ficando por aqui. A nossa aula foi longa, mas deu uma revisada geral aí sobre
ONU e sobre seus organismos e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham entendido aí esse conteúdo. Ficamos aqui, até a próxima aula. Beijo do Bola, obrigado. Se inscreve no canal aqui embaixo, ó. Também assista os nossos vídeos. Tchau, até a próxima.